dia a todos, né? Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês, né? Esteja conosco aqui nesse momento especial. A gente quer saudar todos, né, com a paz de Cristo, né? Que Ele esteja nos abençoando, que Ele esteja, né, nos exortando também nesta manhã, um dia especial, um dia que a gente comemora, um dia que a gente lembra, né, também de uma maneira especial o Dia das Mães, né? Então, cada dia, né, a gente precisa agradecer, louvar a Deus para quem tem, né, sua mamãe ainda consigo, e para quem teve a oportunidade também, né, de estar ali com eles, que a gente sabe aí que muitas vezes o mundo tem pregado e tem feito também com que muitas mães se tornem ausentes na vida de seus filhos, né? E que a gente possa também então estar orando e intercedendo por tudo isso, né, nesta manhã, né? Queremos convidar a quem pode se colocar de pé, louvamos, cantamos o primeiro hino. Obrigado, Jesus, pelo sol da manhã, né? Hoje ainda não apareceu, não deu o ar, né, da sua graça, mas a gente sabe que a graça de Deus, ela sim, ela se renova cada manhã para cada um de nós. Bom dia. Bom dia. Que a graça e a paz, nosso Deus seja com cada um de vocês. Também, como o Adelino já falou, saúdo de forma muito especial todas as mamães que estão aqui conosco nessa manhã. Falando em mamãe, quem aqui é mãe adotiva, que adotou algum filho? Levanta a mão. Temos uma. Legal. Sabe por que eu pergunto isso? Porque nós, pela fé em Cristo Jesus, fomos adotados. Nós não éramos filhos. Mas pela fé em Jesus, hoje, se nós cremos e confiamos nele, nós somos adotados da família de fé. E o nosso vínculo não é de sangue, mas o nosso vínculo, assim como nas famílias adotivas, o vínculo é o amor, na família da fé, o vínculo é, como já propriamente falei, a própria fé. Que bom, você que está aqui nessa manhã, sejam todos muito bem-vindos. Estamos na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Você também que nos assiste em casa,
que esse tempo aí possa ser um tempo dedicado ao Senhor, nesse dia especial de Dia das Mães, que você juntamente com a sua família possa ser abençoado. E eu quero então saudar a todos com o lema dessa semana na qual teremos quinta-feira, o dia de Ascensão, né? Lembraremos então o dia que Cristo sobe ao céu, e lá em João 14, 23 diz assim, Cristo diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E morada, não tem como não lembrar, né? Família, né? Fazemos assim então, é parte da família do Senhor também obedecendo a sua palavra, guardando a sua palavra. Deuteronômio 33, 27 diz, o Deus eterno é o nosso protetor, Ele sempre nos protege com seus braços. Isso me lembra também toda a proteção que as mães, né, dedicam aos seus filhos. Lucas 1,50 diz, Deus mostra sua bondade a todos que o temem em todas as gerações. Ouviremos hoje na pregação que um dos maiores ministérios das mamães, obviamente junto com os papais, né, é transmitir à nova geração o temor ao Senhor, amor e temor ao Senhor, respeitar, honrar, adorar o nosso Deus. Legal. Vamos orar. Após a oração a gente passa rapidinho os avisos e já continuamos o louvor. Eterno Deus, Pai querido, te agradecemos, Senhor, que pela Tua Palavra e confiando, crendo na Tua Palavra, podemos fazer parte, Senhor, a entregar as nossas vidas a Ti, o comando das nossas vidas a Ti. Assim fazemos parte da Tua família, somos adotados. Nós que de antemão éramos pessoas afastadas, pessoas condenadas, mas pela fé, Senhor, e ao confessar, reconhecer os pecados e pedir a cura, pedir o perdão, o Senhor nos perdoa e nos conduz, nos introduz à família da fé, uma família, Pai, especial, uma família onde temos muitos irmãos e irmãs que pelo amor a Cristo Jesus e pela vida em obediência à Tua Palavra, em amor a Ti, essa família, Pai, pode se reunir e festejar. Hoje, Pai, estamos aqui também, temos várias famílias, Pai, também muitas nos assistem nesse momento, várias famílias que juntos pela fé formam uma grande família, uma família ampliada. Te agradecemos, Pai, também pela nossa família. Lembramos também daqueles familiares que já partiram, seja uma mãe, papai, ou de repente algum filho, uma filha. Te somos gratos, Pai, pela vida, te somos gratos pela nova vida e a vida eterna que o Senhor dá àqueles que fazem parte da sua família. E por isso, Pai, nós te louvamos nessa manhã, por fazer parte dessa família, pelo Senhor nos presentear com pessoas que também nos orientam, nos estimulam, nos encorajam, Senhor, a continuar essa caminhada de fé. Abençoa, Pai, cada pessoa que nos assiste, cada pessoa que está aqui, Pai, de forma presencial. Abençoa cada família de uma forma muito, muito especial. Te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar um pouquinho, vou passar então agora os avisos. A caixa está aqui na frente, podem trazer, né? Eu vi que já alguém trouxe ali alimentos, produtos de limpeza, roupa, cobertor, calçado, né? Sempre bem-vindo a sua contribuição, a sua oferta. A apóstolo Paulo convida, né? Depois de muitos meses sem acontecer o louvorzão, agora que a situação melhorou um pouco, então será feito novamente. Então, sábado que vem, dia 22, às 20 horas, lá na Apóstolo Paulo. Todos são convidados. Os próximos cultos aqui, então, deixa eu ver aqui, é Bom Samaritano. Então, dia 16, então será domingo de noite. Próximo culto aqui na Bom Samaritano, domingo de noite. Obrigado. A oferta de hoje é uma oferta especial. Durante o próximo culto, próximo hino,
você pode então ofertar, tá? É uma oferta especial, uma oferta nacional, né? Para a Casa Matriz Diaconisas, Vocação, Acolhimento, Cuidado. Essa casa lá que forma diaconisas lá em São Leopoldo. Eram esses os avisos, mais algum aviso? Era isso? Muito bem. Convido então agora a nos colocarmos em pé, né? Para louvarmos, ofertarmos a nossa vida e o nosso coração também, ofertar o nosso louvor ao Senhor nesse momento, pois Ele é digno de receber toda a honra, louvor pelos séculos dos séculos. Amém? Como o pastor mesmo colocou, né? Ele recebeu o nosso louvor. A gente conhece várias histórias, né, na Bíblia, de que prisões foram destruídas, né? Cadeias foram abertas, algemas quebradas, muralhas foram destruídas quando o povo louvou a Deus, né? Que a gente esteja assim, que as nossas muralhas no dia a dia, né? Que aquilo que nos aprisiona dia a dia seja também quebrado, que a gente coloca isso tudo na presença do nosso Deus. Amém. Algo novo sempre acontece quando eu começo a louvar. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. As muralhas não resistirão. O inimigo não suportará. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. Ao ouvido do Senhor, toca o coração. Eu sou movido em milagres de louvor. Revolução e fé são curas de poder. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. É a unção de Deus que está nesse lugar. Amém, né? Sejamos todos nós tocados por esse Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele esteja soprando sobre a vida de cada um aqui, cada um que também nos assiste em casa, né? Que Deus esteja contigo, tocando o teu coração, e tenha certeza no teu coração que com louvor, com oração, não existe muralha, não existe inimigo que vai ficar prevalecendo sobre a palavra de Deus, né? Próximo hino: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua criação, quando nós olhamos para a criação de Deus, vimos que tudo é perfeito, Ele cria tudo de maneira muito especial. Cantamos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação.
Senhor, nós chegamos na Tua presença, Senhor, te louvando, Senhor. Grandioso és Tu, Senhor, na vida de cada um de nós, Senhor. Por isso, Senhor, nós também queremos derramar, Senhor, diante de Ti a nossa vida. Assim como cantamos, Tu morreste na cruz por nossos pecados, Senhor. E nós queremos confessá-los, Senhor, a Ti. Porque Tu és fiel e justo. E perdoa também, Senhor, a todo aquele que se arrepende, confessa, Senhor, o pecado. E que a gente faça isso, sim, de maneira bem clara contigo, Senhor. Que nós apresentemos diante de Ti, sim, as nossas falhas, reconheçamos e também tenhamos em nosso coração o desejo de não pecar mais. Porque o arrependimento, sim, ele gera transformação e isso a gente precisa, Senhor, então colocar em prática. E que quando nós formos novamente, Senhor, tentados pelo inimigo, Teu Espírito Santo, Ele nos exorte, Ele nos chame a atenção e a gente vire a face, se afaste, Senhor, do pecado e tenha, assim, o propósito firme, Senhor, de andar na Tua luz. Senhor, nós precisamos e nós pedimos que Tu esteja cada dia, Senhor, conosco. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, que nós oramos, Senhor, e agradecemos também. Amém. Cantamos mais um hino, então, nos preparando para ouvir a palavra. Que a gente esteja em oração durante o hino, esteja realmente derramando o nosso coração na presença de Deus.
assiste em casa nesse dia, Dia das Mães. Nessa semana também lembramos, quinta-feira, o Dia da Ascensão. Estamos já próximos também, então, de Pentecostes, que acontece 10 dias depois da Ascensão. Eu lembro quando era pequenininho, então, os meus pais me levavam num lugar como esse aqui. É um lugar diferente. A gente geralmente ia passear em casa de parente, amigo, né? Às vezes no interior. A gente que foi criado na cidade é uma alegria, porque da lá tu corria atrás de galinha, ou corria ter medo das galinhas, dos patos, né? Porque quando a gente não é criado com isso, a gente tem medo até desse bicho pequeno, né? E a gente ia então, domingo de manhã, muitas vezes a gente estava com preguiça de levantar, e a gente ia num lugar que tinha uma torre, né? E eu me lembro ainda, pequenininho, né? E daí a gente tinha que entrar lá bem quietinho, não podia falar. Isso foi a primeira coisa que eu aprendi, né? Tinha que entrar quieto e sair mudo. E se falasse alguma coisa, vinha um cutucão. Não era nem um pouco confortável aquela casa lá, que não era de parente, mas tinha umas pessoas estranhas, e os bancos eram bem duros, não era cadeira, era banco, né? E daí eu lembro, né, que eu perguntava daí para a mãe: mãe, o que é esse lugar? Por que a gente vai ali? É uma igreja. Tá, mas por que, né, do lado da frente tem um cara de uma roupa preta, né, diferente, tipo uma saia, né? E não sei se vocês perceberam, mas para uma criancinha, geralmente a criança tem mais contato com a mãe, né? E a mãe tem que explicar o que é aquele lugar, o que é a igreja. Essa é a parte fácil. Agora explicar o sobrenatural, o espiritual, o transcendente, de que existe um Deus. Quem é Deus? Onde é que Ele está? Por que eu não enxergo? Né? E de contar a história de Jesus, o significado da cruz. Se você reparar, queridos, a missão de uma mãe, de um pai, começa muito antes, né, de uma pessoa ter uma compreensão. Isso se a mãe e o pai levam o filho na igreja. Se não leva, já é outros 500. Eu estou pressupondo que leve, né? Então, o pai e a mãe, quando os filhos são pequenininhos, antes de um pastor, uma pastora, né, qualquer ministro, é o pai e a mãe que está explicando para as filhas, para os filhos, o que é a igreja, o que é Deus. Não é só quem é Deus, a pergunta é: o que é Deus? Essa é a primeira pergunta na cabeça de uma criança, né? A criança sabe o que é bola, o que é passarinho. Agora dizer para ela o que é Deus. Perceberam? Né? Então, amados, essa é uma tarefa, digamos assim, muito importante. Aí, estava comentando com minha esposa hoje de manhã, esse vai ser o primeiro Dia das Mães, no qual a minha mãe não está mais presente, né? A gente sempre lembrava, no dia de hoje, fazia uma ligação, né, pela distância, né? E às vezes também mandava um presente, alguma coisa. Esse é um dia diferente, mas eu lembro desse legado de fé. Isso, né? Isso a gente não esquece, não deveria esquecer. Essa herança, esse legado, que com certeza estranhos não vão se preocupar. Um professor na escola não vai se preocupar com isso. Pelo contrário, ele até vai ser proibido de falar sobre isso. Porque tu não pode falar da religião, né? Está entendendo o que eu quero dizer, né? Isso nos mostra como pais cristãos. Essa é uma tarefa super, hiper, mega importante. E você vai ver aqui no texto de hoje, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, tá? Versículo, vou ler do 5 até o início do 8. Quem quiser abrir, 2 Timóteo, lá já indo para o final do Novo Testamento, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3
5 até 8, daí quando eu ler aqui você vai perceber a importância, a dimensão, a relevância de uma mãe, de uma avó, que é 2 vezes mãe, né? Bisavó. Deixa eu fazer uma pergunta aqui enquanto o pessoal procura, daí dá mais tempo para procurar. Quem aqui já é bisavó? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguma bisavó aqui? Bisa? Legal, são tudo novo aqui então. Legal, só tem vovó. Vovó não vou perguntar porque tem várias, né? Legal, vou ler então aqui. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 em diante. Diz assim, ó. O título aqui na minha Bíblia diz a herança espiritual de Timóteo. Ouça o que diz a palavra. Lembro-me, aqui é o apóstolo Paulo falando para o seu discípulo Timóteo, tá? Paulo dizendo, escrevendo, né, a carta. Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Imagina, vó, mãe, filho. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus me deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. Jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. A impressão que dá, pelo contexto que nós temos aqui nessa segunda carta a Timóteo, que Paulo está encorajando Timóteo, a impressão que dá é que ele está sofrendo uma certa perseguição, uma certa ameaça, e quando a gente está encurralado, nessa hora então, a gente muitas vezes quer desistir, quer ficar calado, né, para não causar, digamos assim, um desentendimento ou gerar uma perseguição. E aí então, para encorajar Timóteo, o que nós vemos aqui que Paulo faz? A primeira coisa que ele faz é lembrar o seu discípulo Timóteo da sua mãe, ou da fé da sua mãe, primeiramente, né, a fé da sua avó, ou seja, a Eunice e a Lloyd. Interessante que cada personagem na Bíblia tem o seu valor único e seus nomes não são citados assim por acaso. Timóteo ele é muito conhecido como discípulo do apóstolo Paulo, que o chama, se você olhar lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, ele o chama de filho na fé. Mas Timóteo, como eu já falei, tinha, além da herança paulina, ele tinha um legado familiar valoroso. Esses dias ainda lembrei daquele ditado, né? Alguns não gostam desse ditado, porque não dizem atrás, mas dizem ao lado. Eu até vou modificar, vou dizer ao lado, tá? Não vou dizer atrás. O ditado que diz, ao lado de todo homem existe uma grande mulher. Né? Tu sabe como é que é o outro. Né? Eu não quero colocar atrás nem na frente. Biblicamente seria, né, do lado. Gente, a Eunice e a Lloyd, ou seja, a mãe e a avó de Timóteo, elas exerceram importante influência sobre a sua formação cristã. A ponto de o próprio apóstolo Paulo reconhecer isso e apontar isso como um estímulo, como uma lembrança para encorajar ele. Encorajar. Obviamente, além de, né, cumprir seu papel maternal, também o Paulo cuidava da vida espiritual dos seus filhos na fé, assim como a Eunice e a Lloyd cuidavam também do neto e do filho. Aí eu te pergunto, quem ou de quem é a tarefa de ser o sacerdote, ou seja, a pessoa que nos leva à presença de Deus na nossa casa?
Pela Bíblia, a tarefa oficialmente é do homem, do pai. Mas o pai tem a mulher como a sua auxiliadora. E como muitas vezes a criança fica mais tempo com a mãe, pensando numa família, digamos assim, normal, né? Tradicional, como alguns dizem, onde o pai trabalha, né? E a mãe fica cuidando dos filhos. Obviamente que tem famílias também onde os dois trabalham. E aí muitas vezes quem cuida é a avó, é a tia, é a vizinha, e a pior cuidadora de todas é a televisão, hoje suplantado, substituído pelo celular, né? Lembrando que o celular tu pode assistir coisas terríveis e coisas boas também, mas é o pior de todos, é a pior babá, ou a pior babá, né? Celular ou a TV. O melhor mesmo é a mãe, né? E quando essa está fora, de preferência um familiar, né? Muitos vão para a creche. Mas, voltando então a essa questão, muitas vezes então a mãe fica, ou a cuidadora, né, fica mais tempo com o filho ou a filha, e é ali então que vem os primeiros e mais importantes ensinamentos na vida de uma pessoa. Paulo diz, né, ali no versículo 5 do nosso texto: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, ou seja, a mesma fé sem fingimento, tá? Isso é uma característica, sem fingimento, que habitou na tua avó Lorde e na tua mãe Eunice. E estou certo que também em ti. Aí tu vê herança passando de um para o outro. Lorde ensinou sua fé para sua filha Eunice, e juntas transmitiram sua fé para Timóteo. Paulo, ele se preocupava, também nós devemos hoje nos preocupar com uma religiosidade apenas aparente, né? No meio da igreja. 1 Timóteo 1,5 fala isso. Mas ele reconhece nessas mulheres, ou seja, na Eunice e na Lorde, que nelas havia simplicidade e pureza na forma de crer delas. Por isso o jovem Timóteo era tão temente a Deus. A primeira característica, digamos assim, de uma mãe espiritual é a fé sem fingimento. As crianças percebem, gente, não adianta esconder, fingir, maquiar, né? Elas percebem se realmente nós acreditamos naquilo que falamos. Elas notam se o nosso comportamento na igreja é o mesmo comportamento dentro de casa. E nem sempre é o mesmo, né? Se perguntar para a Elizabeth, para o Dani, né? Eles vão dizer: pai, nem sempre é igual. Eu sei, eu reconheço, eu sou falho, eu sou pecador como qualquer um, né? Mas eu destaco aqui a fé transmitida, deixada como legado por essa avó, por essa mãe. A fé é um escudo espiritual que protege a família. De onde é que eu tiro esse negócio de escudo espiritual? Pastor, tu não está tirando isso lá de Efésios 6,16? Sim, estou tirando de lá. Porque lá diz, na armadura de Deus, que a fé é como um escudo que protege. Então, queridas, um mundo tão violento, tão injusto, se nós transmitirmos esse legado, essa herança de fé aos nossos filhos, é a maior proteção. Esses dias vi um meme, né, pensando no Dia das Mães, uma criancinha pequenininha indo para botar o dedo na tomada, e a mãe, que nem aqui, nessa distância, ela ali, né, descabelada, né, gritando, preocupada com o filho, para não botar o dedo na tomada. Obviamente vai levar um choque, pode morrer, né? Mas, amados, a maior proteção é esse legado de fé. Obviamente você vai dizer: mas pastor, eu tenho filhos que eu compartilhei o evangelho e se rebelaram, se desviaram. Por que isso acontece? Isso acontece porque a transmissão da fé, nós sabemos, não é algo natural, não é algo sanguíneo. Mas para eu crer, eu preciso passar por um profundo arrependimento, confissão e uma entrega da minha vida a Jesus. E essa obra
não é nem da mãe, nem do pai, nem do pastor, nem do bispo, nem de qualquer autoridade religiosa, tá? O pastor sinodal, enfim. Essa tarefa nós iremos lembrar daqui a alguns dias, tarefa, obra do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que a fé vem a ouvir a palavra de Deus. Então, como é que o Espírito Santo vai trabalhar no coração do nosso filho, da nossa filha, se eu não testemunhar do Evangelho? Se eu não falar do Evangelho, o Espírito Santo não vai poder trabalhar. Convencer, que é a especialidade dele. Claro, tem corações que ficam endurecidos. Corações de filhos que, em vez de honrar, obedecer o pai e a mãe, preferem dar ouvidos para o amigo Zé Ruela, que na realidade nem te ama. A amizade que eu tenho contigo muitas vezes é interesseira, né? E aí muitas vezes pessoas, em vez de ouvir e ser fortalecido pela sua família, essa pessoa adota fora de casa uma outra família, né? Às vezes pode ser um youtuber famoso, às vezes pode ser um traficante, são N opções. Vigilância, queridos, vigilância, queridas. Temos uma missão. Segundo ponto que eu queria destacar aqui para nós, que o primeiro foi a fé sem fingimento. Segundo ponto, a palavra de Deus. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, diz assim, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a gente vê a Eunice e a Lodin, elas eram judias, então obviamente as escrituras eram o Antigo Testamento para eles na época. De pequenininho, né, elas ensinaram o neto, o filho Timóteo, a palavra de Deus. Paulo, ele lembra que o Timóteo foi educado nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra, né, desde cedo. Certamente esse aprendizado veio ali da sua mãe Eunice, da sua avó Lode, e essas mulheres que provavelmente nem sabiam, provavelmente não sabiam nem ler nem escrever. E elas cumpriram, né? A Bíblia não fala nada aqui pelo menos aqui, né, do pai dele, mas elas cumpriram o sacerdócio familiar, ensinando as escrituras para os filhos. E aí não tem como não lembrar, não tem como esquecer daquela palavra de Deuteronômio 6, 6 a 9, quando Deus, através de Moisés, insistiu que a palavra deveria ser, né, gravada. Diz lá, Deuteronômio 6, 6 a 9, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, olha só, em casa, e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as nas mãos e prenda-as na testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ou seja, não apenas era para ensinar, mas era para deixar bilhetinhos, tipo um memorando, bilhetinho para a pessoa se tocar, lembrar. Princípio da pedagogia aqui, só aprendo uma coisa na repetição. Dificilmente você vai memorizar, internalizar alguma coisa que tu escuta apenas uma vez e nunca mais. Por isso, alguém uma vez perguntou, pastor, eu vim na igreja domingo, por que eu tenho que vir todo domingo de novo? A gente esquece. Não apenas para ter comunhão, que é importantíssimo, mas para relembrar. Não apenas para adorar o Senhor, que é crucial, mas relembrar aquilo que o Senhor fala a nós. A maior parte do tempo dos filhos, né, se você perceber, não é aqui na igreja. Então, queridos, os pais, né, devem aproveitar cada minuto para ensinar a Bíblia. Não deixando isso apenas, né, ali para o culto infantil, depois para a doutrina, depois para o grupo de adolescente, depois para o grupo de jovens, depois, sei lá, num grupo de casal, num grupo de estudo. Não somente
para esse momento, não, em casa, aproveitar cada minuto. E aí não tem também como não lembrar ou esquecer Provérbios 22:6. Eu diria assim, quando a gente descobre, né, eu lembro que é uma emoção muito grande, principalmente o primeiro filho. A Beth às vezes pega e me pega, pai, mas você fala o primeiro filho, né? Sei lá, de repente porque é a primeira vez. Não que no segundo filho, quando a gente descobre, né, que a esposa está grávida, que é menos importante, é importante também, né? Mas quando a gente descobre, né, a gente faz um monte de preparação, um monte de sonhos, pensa no carrinho, né? E eu lembro que quando a gente ficou grávida a primeira vez, e aquilo parece uma eternidade, o neném nascer, né? Apesar que para nós foi mais rápido, em vez de 9 meses foi só 6 meses, não que foi prematuro, é que o exame sempre dava negativo, né? Depois de 3 meses só que deu positivo, então até que foi rápido, mas esses 6 meses ainda foi uma eternidade. Eu lembro que a gente comprou em Brasília, lá tem um setor só de coisa de criança, né? A gente morava lá perto na época, um carrinho, e eu dei para a Johnny, acho que dei para ti, né, Johnny, um ursinho de pelúcia, e eu não aguentava de ver aquele neném nascer, e eu botava o ursinho dentro do carrinho e ficava lá passeando na casa, né? Ou seja, não via a hora do bebê nascer, né? É interessante isso, né? A ansiedade de querer ver o filho nascer. Mas além desses preparativos, carrinho, berço, a berço me pegou emprestado, né? Daquele filho. Mas tem uma palavra, a palavra que também seria preparatória para nós. Ainda quando o filho está gestando, que é Provérbios 22:6. E essa a gente tem que guardar na mente e no coração. Botar um bilhetinho, que é: ensina a criança no caminho que deve andar, e ele, quando for velho, não se desviará dele. Eu repito, cutuca alguém que está do lado do sofá, que estava meio dormindo, agora acorda, é uma palavra muito importante para ti, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. No dia a dia, em família, precisa haver espaço, criar espaço para falar e estudar as Escrituras. Muitas pessoas dizem: não tem tempo, mas eu diria, a eternidade, o teu filho depende disso. E lembre-se, quanto mais velha a pessoa for, mais duro depois, estatísticas comprovam isso, mais duro é o coração da pessoa para aceitar a Jesus. Por incrível que pareça, vi numa estatística da APEC, aquela missão, né, a Aliança Pro Evangelismo de Crianças, a APEC, fez um levantamento e mostra, né, que quanto mais nova a pessoa é, mais facilidade ela consegue confiar nas coisas do Senhor, na palavra do Senhor. Portanto, queridos, queridas, uma mãe espiritual ensina a palavra de Deus para os seus filhos. E eu lembro que eu fui crescendo, daí muitas perguntas, daí um dia fizeram propaganda lá na igreja, e daí minha mãe então comprou, a mãe e o pai compraram um livro para mim, né? O Leão, Guarda-Chuva, o Armário, um cara chamado C.S. Lewis, era uma coisa assim. Eu fiquei boiando, né? Eles falaram que era um livro muito bom, né? Era uma aventura lá, nem sei se eu cheguei a terminar de ler o livro, mas era um livro cristão. Depois, né? Muito tempo depois fiquei sabendo que era um livro que aquele senhor escreveu para que os, não sei se filhos ou netos dele também, de uma forma lúdica, criativa, pudessem ouvir a palavra de Deus. Ou seja, além, obviamente, da Bíblia das crianças, e aí eu lembro que eu ganhei dos pais, mas eles queriam que tivesse a assinatura da minha bisa e do meu biso. Então lembro, né, toda Páscoa a gente ia lá, ganhavam, todos os bisnetos ganhavam, né, um coelhinho, um negócio de chocolate lá. Às vezes tinha que procurar também lá no pátio.
E eu lembro, né, que então ali eles assinaram na contracapa, né? E fiquei me questionando, mas por que a Bisa e o Biso tinham que assinar na Bíblia? Porque obviamente os pais sabiam que pela idade avançada eles não iriam mais viver muitos anos. E aquilo ficaria uma recordação, e a recordação onde? Um lugar onde é lembrado, onde é testemunhada a palavra de Deus. Falando em testemunho, esse é o terceiro ponto. O primeiro foi uma fé sincera, o segundo foi uma palavra, né, uma palavra viva. E o terceiro ponto aqui é, então, testemunho de vida. Atos 16, versículo 1 diz: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Aqui em Atos, agora não é Paulo, mas é Lucas que escreve, ele apresenta aqui Timóteo, numa outra perspectiva literária. E aqui a gente descobre que o pai dele era grego e a mãe era judia, mas judia, né? O judeu por si só ainda não crê em Jesus, né? Mas a mãe de Timóteo era uma judia crente, ou seja, que ela reconheceu Jesus como seu Senhor. Dessa vez é Lucas, né, quem fala ali sobre a família de Timóteo, descrevendo como ele conhece o apóstolo Paulo, e nessa citação revela então que Eunice, mãe de Timóteo, né, por consequência a avó, né, Lóide, era de origem judia, mas cristãs. E o testemunho de conversão dessas mulheres, por incrível que pareça, era conhecido pela igreja. Além disso, Timóteo via o tratamento que Eunice dava para Lóide, ou seja, a sua filha, honrando ela. Efésios 6,2, lembra? Filho, honra seu pai e sua mãe. E com esse exemplo também aprendeu a ser obediente. Eu fico imaginando Timóteo vendo como a mãe tratava a filha, que era a mãe dele, né? Com certeza isso também ficou gravado ali no coração dele. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a incoerência entre o que falamos e o que fazemos impede que os filhos também vivam o Evangelho. Eu sei, né? E eu reconheço isso, que muitas vezes eu fui falho em pregar aqui domingo de manhã uma palavra bíblica boa, e em casa depois, né, a Beth está aqui como testemunho, fazer uma atitude contrária, incoerente. Gente, a gente deve se arrepender disso e não fazer isso, porque essa incoerência é um testemunho, é um testemunho do contrário, é um testemunho, né? É um anti-testemunho. E aí a gente vê que muitos saem da igreja, esses filhos, né, quando se tornam adolescentes, porque os pais não tinham testemunho de vida cristã em casa. Paulo também deixa claro, escrever para Timóteo, a respeito do testemunho em família. Ele escreve lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, o seguinte, que se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Vou repetir uma palavra forte, né? Que se alguém não tem cuidado dos seus, né, filhos, familiares, e especialmente dos da própria casa, aqui eu percebo, agora que eu percebi aqui lendo de novo a segunda vez, que o primeiro grupo ali parece que é mais a família da fé. No segundo momento, daí vai para casa, para a família. Vou repetir, olha só a diferença. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Queridos, o testemunho de vida é imprescindível para educar os nossos filhos. É à toa que Tiago 1,22 diz: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Não se limitem a ouvir a palavra. Põe-na em prática,
Do contrário, só enganarão a si mesmos. Né? Pai e mamãe, na hora de dar lição para o filho, tem que viver, tem que praticar aquilo. Portanto, uma mãe espiritual procura dar testemunho de vida. Vou repetir. Uma mãe espiritual procura dar testemunho de vida, e esse vai ser muito mais alto do que simplesmente uma fala. Então, queridas mamães, queridas vovós, já perguntei antes aqui, se não ia dizer queridas bisavós, mas não tem. De repente, você que nos assiste de casa, de repente você é uma bisavó, né? A minha recomendação é: procure ser uma mãe espiritual. Essas mulheres, que embora não saibamos muitos detalhes a respeito, tiveram sua vida marcada pelo sucesso de seu sucessor Timóteo. Certamente se orgulhavam de ter um homem de Deus na família. O nome de Eunice significa vencendo gloriosamente. Já o nome Lloyd, na história, diz que foi muito usado por grandes companhias de navegação, dando a conotação, Lloyd, de prosperidade. Isso serve de ilustração para mostrar que o maior sucesso que uma mãe pode ter é ver seus filhos na presença de Deus. Eu repito. Isso serve como ilustração para mostrar que o maior sucesso que uma mãe pode ter é ver seus filhos na presença de Deus. Para isso é preciso aprender a exercer a autoridade espiritual sobre os nossos filhos. Querida mamãe, como auxiliadora, Deus um dia vai cobrar do homem, do marido, do pai. Ele é o responsável. Mas você, mãe, como auxiliadora, você tem sim autoridade espiritual sobre os teus filhos. Amém? Amém. Nós queremos agora nos colocar em pé para orar. Enquanto isso, convido também o grupo Louvor a vir à frente. Nós vamos hoje lembrar também pelo uma parente do seu Evaldo, a Ione, inclusive faz aniversário no mesmo dia que o Evaldo, dia 24 de outubro, a Ione, ela está fazendo hemodiálise lá em Lages, é isso? Vamos lembrar dela em oração, lembrar também de outros familiares. Porventura alguém aqui tem alguma mãe, alguma tia que está internada, hospitalizada? Levanta a mão, deixa eu ver se temos alguém. Não? A gente poderia lembrar em oração também. Vamos então orar também, clamando pelos enfermos e agradecendo também, obviamente, pelas nossas mamães. Querido Pai, Deus eterno, te agradecemos, Senhor, por esse culto. Te agradecemos, Pai, por cada pessoa que nos acompanha, seja aqui ou em casa. Que o Senhor possa estar abençoando cada família e hoje, de forma especial, mas não apenas no dia de hoje, porque eu creio que honrar pai e mãe é todo dia, enquanto eles estiverem vivos. Ó Pai querido, obrigado pelas mamães, aquelas mamães que são presentes na nossa vida. Obrigado, Pai, por aquelas mamães que já partiram, deixando também um legado, e o melhor, se foi um legado de fé. Sabemos, Pai, que nem todas as famílias isso acontece, mas eu creio que se na nossa família isso não aconteceu, o Senhor nos chama hoje, nós que estamos aqui, que estamos assistindo esse vídeo. O Senhor quer fazer de nós, levantar através de nós uma nova geração, uma geração que prioriza a educação cristã dos filhos, sabendo que sem esse legado, sem essa herança, eu posso deixar o meu filho financeiramente milionário, mas se eu não deixar uma herança de fé, Senhor, essa pessoa vai ser a mais pobre do mundo e vai passar a eternidade sofrendo no inferno. Ajuda-nos, Pai, a lutar contra a correria, contra a preguiça, contra o comodismo, contra os prazeres da carne. Muitas vezes, pais chegam em casa, em vez de ter uma palavra com o filho, uma palavra bíblica, sentam no sofá, abrem uma bebida e ficam lá, não querem falar com ninguém. Ó Pai querido,
ajuda-nos a ver as prioridades. Filho, não é só colocar no mundo, Pai, nós sabemos isso, mas o mais importante é educar, não só a educação formal, acadêmica, mas a educação cristã, com certeza, Pai, exemplo da Eunice e da Lorde, a maior herança. Pai querido, também queremos lembrar das pessoas enfermas, da nossa comunidade, da nossa paróquia, porque nos da nossa cidade, Brasil, mundo. Pessoas enfermas, Pai, também queremos lembrar da Ione, que está fazendo hemodiálise. Pai querido, que Tu estejas ajudando ali os rins dela, enfim, Senhor, coloca Tua mão poderosa, trata ela, cura ela, Pai. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. E se alguém também que tiver alguma enfermidade, alguma doença, clamamos pela cura, Senhor, e que a Tua palavra venha também estar todo dia nos motivando, nos curando, nos fortalecendo, nos animando a sermos uma igreja relevante, útil na nossa sociedade, que sejamos famílias, papais e mamães imprescindíveis para os nossos filhos, netos, de repente pessoas que nós ajudamos a cuidar pela falta de um pai, de uma mãe biológico. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Também, Senhor, esteja com aquelas mamães que estão enlutadas pela perda de filhos, também esteja com aqueles filhos enlutados pela perda das mães, que o Senhor esteja consolando, Pai. E juntos agora também, como igreja, queremos orar a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e lhes dê a sua paz. Amém. Amém. Queridos e queridas, desejo assim um abençoado Dia das Mães a cada um de nós. Não esqueça daquele abraço apertadinho, né? De repente você não comprou lá. Eu lembro uma vez quando o Daniel era pequenininho, daí eu falei para ele: Dani, o que tu quer dar para a mãe? Porque daí, como pai, a gente tinha que ser aquele intermediário, o pai patrocinador do presente da mãe, né? E ele, né, na sua alegria de infância, quer dar um avião. Assim, um avião, quando crescer vai ter que ser muito rico, né, para dar um... A Dione está esperando até hoje o avião. Mas muitos outros presentes, muito carinho, né, tanto da Beth como do Dani, muitos corações desenhados em folhas de papel foi recebido, né, e isso com certeza, o amor à mãe, o respeito à mãe, a obediência à mãe é algo que vale muito mais do que um avião ou qualquer outro presente caríssimo, seja um anel de ouro, um colar de pérolas, né? Mas o amor, a honra à mãe, com certeza, vale muito mais. Amém? Abençoada semana a cada um de nós. Cantamos então o último hino. A cada dia nasce de novo o sol, né? Assim a misericórdia de Deus também renasce sobre a vida de cada um de nós, né? Que nós saímos daqui, né, abençoados, né, com essa palavra rica que o pastor nos trouxe, esse ensino, e que a gente realmente faça, né, chegar a outras pessoas, que a gente seja também um instrumento de Deus. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia, né? E que a gente possa estar também, então, semeando, né, na vida de outras pessoas. Amém? Assim renasce a cada manhã.
Abençoado domingo a todos, né? Deixa realmente quem pode ali dar um abraço apertado na sua mãe, né? Dar um abraço, um beijo bem gostoso.